Tchau, Cláudia, estamos ao vivo, daqui a pouquinho o pessoal começa a entrar. Já temos aqui o pessoal, muito bom dia, pessoal que está chegando aqui ao nosso webinar mais que especial, Jornada ABE Minas Gerais, sobre aterramento. Hoje eu vou ser massacrado aqui pela Cláudia Deslandes com perguntas, mas eu vou devolver, vou dar o troco nela também. Ela também vai participar aqui. Já temos os amigos aqui no chat, o Sandro, o Gustavo, o Moisés, Cristiano, Sérgio, Janilson, Ângelo. O pessoal está chegando aqui. Bom dia a todos, muito bom dia. Pessoal, eu estou aqui com a Cláudia Deslandes, uma projetista e uma engenheira eletricista de primeira lá de Belo Horizonte. Muito chique. E ela é vice-presidente da ABE Minas Gerais. Olá, Cláudia, obrigado por estar com a gente aqui. Bom dia, Hilton, prazer estar aqui, né, representando os engenheiros eletricistas de Minas Gerais e do Brasil também, né, que a gente tem uma carência muito grande, né, desses eventos que a gente está fazendo aqui. Então, depois, né, a gente vai apresentar a Jornada BE de Minas Gerais para os associados, então vai ser um prazer. Então, essa é a nossa primeira etapa, né, Hilton? Uhum. É o primeiro passo dessa jornada, e eu espero que todo mundo, né, aproveite bastante, né, essa oportunidade, que é única, né, ainda mais ficar aqui com o Hilton Moreno, né, que hoje é o nosso guru das instalações elétricas aqui no Brasil, né? É um prazer a gente estar com ele. E nós vamos aqui mesmo para apertar ele, né? Mas como eu falei, eu vou dar o troco, Cláudia. Não aperta muito, não, porque eu vou dar o troco. Então, boa tarde, pessoal. Aqui, ó, Solange, Carlos, Ânia, Sérgio. Legal, pessoal chegando aqui no evento. Como eu disse, esse evento aqui, ele Ânia perguntando, ficará gravado? Sim, todos os webinars, lives que a gente faz, todos eles são gravados, ele vai ficar disponibilizado assim que terminar o webinar, ele já fica disponibilizada a gravação no site, aí no portal da Potência. Depois ele é colocado lá no YouTube da Potência também, e também é divulgado ali pelo site da ABE, que a Cláudia já vai mostrar para a gente aqui daqui a pouquinho, tá bom? Então, esse webinar está sendo gravado sim, e terminou, já fica disponibilizado, tá bom, pessoal? Eu queria que a Cláudia, mostra para a gente um pouquinho, fala da ABE Minas, mostra o site, fala das iniciativas aí que a ABE está fazendo, né? Esse ano aqui tem bastante novidade aí da ABE, né? Então, conta para a gente um pouquinho essa parte aí, tá bom? Ok, vou compartilhar aqui o site da ABE. Pessoal, eu estou colocando aqui no chat o site da ABE, tá? Para vocês consultarem aí. É bem interessante. A Cláudia vai dar uma geral para a gente aqui. Pessoal, esse é o site da BMG. Não entrou ainda não, Cláudia. Não? Vai. Precisa clicar ali do lado do microfone, lá em cima. Pois é. Tá. Não, desculpa, esqueci de compartilhar. Isso, agora está assim, né? Agora beleza. Estamos vendo, sim. Ok. Então, gente, esse é o site da BMG. Eu estou vendo aqui que tem vários participantes que não são de Minas Gerais, né? Então, vocês sabem que cada estado tem a sua ABE, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas, mas esse evento é de Minas Gerais, né? E a gente está fazendo esse evento para a gente agregar mais associados, e é muito fácil ser associado da BE. No nosso site aqui, nós temos essa parte aqui, esse questionário aqui, para você se associar. Nós não temos mensalidade, basta você preencher esse formulário e a gente dá o ok para você, sem custo nenhum. A BE-MG não tem custo. Então, para a participação da jornada, com exceção dessa live, dessa webinar, né, vai ser
a partir daqui vai ser os associados da BMG. Então, vão correr lá, né, associar, o link está certinho, é muito fácil, não, agora, né, vou reiterar de novo, não tem custo nenhum. Então, falando aqui a primeira página do nosso site, né, são as últimas notícias que a gente está sempre atualizando, com todos esses assuntos de engenharia elétrica, de instalações elétricas, fotovoltaicas, a parte de eletrônica, a parte de telecomunicação. Então, são vários assuntos, né? E aqui embaixo nós temos a jornada BE, né, que a gente fez um convênio com o CREA, né, e esse é o nosso primeiro evento. Né, o próximo evento, né, Hilton, vai ser uma outra live, que vai ser sobre fotovoltaico, não é isso? Exatamente, a parte de instalações fotovoltaicas em novembro. Em novembro a gente vai anunciar, mas mês que vem tem a próxima. Cláudia, tem uma pergunta aqui no chat, só para você responder. O Ícaro, ele só quer que você confirme, não paga nada para ser associado da ABE Minas Gerais? Não, por incrível que pareça, não. O pessoal está estranhando, achando bom demais aqui. Sabe o que acontece? O nosso objetivo é ter uma representatividade muito grande, uma representatividade forte dentro do CREA, entendeu? Porque todos sabem, eu acho que aqui tem os engenheiros civis, eu respeito a parte da engenharia civil, mas o engenheiro eletricista é mais arredio, ele não é tão brigão, né? Vamos pôr entre aspas assim, quanto o engenheiro civil, né? Então, o que a gente está querendo é promover essa representatividade, né? Para a gente entrar na Câmara da Elétrica, para a gente entrar nos plenários do CREA com força, entendeu? A gente ter um representante na cadeira, uma cadeira, né, lá dentro da Câmara Elétrica do CREA-MG. Então, por isso que a gente não precisa, é gratuito mesmo, entendeu? Porque a gente está correndo atrás da representatividade. Porque vocês devem estar sabendo, a gente está perdendo muito espaço para a engenharia civil, agora mesmo a gente está tendo uma luta grande sobre SPDA, né? Porque o engenheiro civil está achando que pode fazer o SPDA, mas a gente sabe, né, Hilton, que é uma das áreas mais importantes da engenharia elétrica. A gente tem que ter muito conhecimento técnico, né? Então, assim, mas como é que a gente vai conseguir isso? É a representatividade, porque o engenheiro civil tem muita representatividade. Então, associe-se, chame os seus colegas, quem for estudante. Ainda não temos a associação dos estudantes, a gente não tem a parte de estudante, tem que ser profissional com o CREA já, mas acompanhe a página para você se atualizar. Quando você formar, você se associe. Se você for empregado de uma empresa, passe para os seus outros colegas que são engenheiros eletricistas, engenheiro eletrônico, a ABE são os engenheiros eletricistas, abrange o quê? Engenheiro eletrônico, de controle, de telecomunicação, todos esses fazem parte da nossa turma de engenharia elétrica, tá ok? Legal. Então, vamos divulgar, porque a nossa representatividade é o que está faltando ainda, aliás, até a nível Brasil, não é a nível Minas Gerais, tá ok? Então, não tem custo nenhum. E essa jornada, a única coisa que a gente pede é que a pessoa se associe à BE. Então, o webinar não precisa disso, mas nós vamos ter os cursos, vamos ter uns cursos gratuitos oferecidos pela Educação Potência, né, através do Hilton Moreno. Esses cursos são gratuitos, mas só para quem é associado. E também nós vamos ter uma revista digital, né? A primeira revista digital está assim, né? Deixa eu dar um spoiler aqui, né? O primeiro assunto da nossa primeira revista digital, o assunto é muito interessante, com um profissional de primeira linha, mas é para associados também, tá ok? Então, gente, sejam bem-vindos à ABE, tá ok? Cláudia, só alguma coisinha que apareceu no chat, então, o pessoal perguntando se é fora de Minas Gerais, se pode associar a ABE, e a resposta é não, você já falou. Não, porque só para quem é de Minas, só para quem tem CREA de Minas. Outra coisa, estudantes ainda não, também é só para formados, quem tem CREA.
E alguém pediu aqui o site da ABE Nacional. Não está fácil aqui, mas dá um Google lá, escreve ABE Nacional, você encontra fácil aí o site da ABE Nacional. Legal? Mas essa jornada por enquanto, é só para os mineiros, né? E você tem que, no site da ABE Nacional, você procura se no seu estado tem a ABE do seu estado. E eu queria só dar um esclarecimento, Cláudia, deixar bem claro, é assim, porque aí no site está escrito Jornada ABE Cursos Gratuitos, é o seguinte, este evento que nós estamos aqui agora chama Jornada ABE também. É isso mesmo. Então, é assim, são 2 assuntos diferentes. Nós temos 2 webinars, um que é hoje, outro que é em novembro, gratuitos, abertos, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet. Isso é um assunto. O outro é a ABE, em parceria com a Potência Educação, a ABE vai distribuir, segundo um critério que ela está elaborando, 75 vagas em cursos da Potência Educação. Nós fizemos um acordo e disponibilizamos 75 vagas nos cursos online da Potência Educação. A ABE vai distribuir essas 75 vagas em cursos que são pagos, mas ela vai inscrever gratuitamente 75 pessoas dentre os sócios da ABE. Aí esses cursos gratuitos da Potência Educação vão ser só para os sócios da ABE. Só para deixar claro, porque esse evento hoje também chama Jornada ABE, tá bom? Isso, ótimo. Boa, maravilha. Boa. Então, Cláudia, bora lá. Eu já colei várias vezes, vou colocar aqui de novo. Alguém já colocou aqui, o Ícaro já colocou o site da ABE Nacional, é abe.org.br. Obrigado, Ícaro. Obrigado aí pela ajuda. Maravilha. Ok. Então, bora lá, Cláudia. Vamos começar. Agora aqui, o formato, conforme foi anunciado, né? O pessoal já verificou lá, perguntas e respostas. Só para avisar o pessoal, a gente tem 6 perguntas que já tinham sido pré-enviadas aí pelo pessoal, na medida que receberam aí o convite para o evento de hoje, né? E então eu vou começar a responder, etc. e tal. Antes de começar, só a última aqui. O Wilson está perguntando: esses cursos gratuitos é só para sócios da ABE Minas Gerais? Sim. Resposta é sim. O curso gratuito, os cursos da Potência Educação, que são cursos vendidos pela Potência Educação. A gente fez um acordo com a ABE e disponibilizamos 75 matrículas nesses cursos, que a ABE, segundo o critério da ABE, vai distribuir gratuitamente 75 vagas somente entre associados da ABE. Então, se você é de Minas, tem CREA de Minas, se associa à ABE, que aí você vai ter a chance de, eventualmente, receber uma matrícula gratuita aí nesses cursos da Potência Educação. O critério, igual o Wilton falou, depende do número de associados, né? Então, mas tomara que venha muitos associados e a gente tem até dificuldade de distribuir esses cursos, né? O nosso objetivo é esse, fortalecer bem a ABE e MG. Isso aí. Ok? Então, vamos lá, Cláudia. Vamos lá a vaca fria lá. Deixa eu botar o óculos aqui, vai dar um pouco de reflexo, mas bora lá. Deixa eu botar o óculos aqui. Manda. A primeira pergunta? Vamos começar. O pessoal já está reclamando aí que a gente está só enrolando aqui e não está respondendo pergunta. Então tá. A primeira pergunta, Hilton, foi do Marco Antônio. Ele perguntou o seguinte: se uma casa de 1 ou 2 pavimentos tem que ter o aterramento? A pergunta era outra, né? Mais completinha, né? Tá bom, as construções baixas, casas com 1 ou 2 pavimentos, ruas, entre prédios. Desculpa, Hilton, é porque eu achei que você fosse...
anotar as perguntas, mas eu vou pegar as perguntas aqui. Não, eu anotei as perguntas, mas a pergunta que você leu está bem resumida. A pergunta é bem maior do que isso. Não, mas eu imprimi todas aqui, mas você é que tem que fazer a pergunta para mim. Tá bom, então deixa eu fazer a pergunta. Pessoal, uma coisa. Como eu falei, nós temos 6 perguntas já pré-feitas aqui. Mas você pode colocar perguntas aí no chat, que a hora que eu responder as 6 perguntas, eu começo a tentar responder as do chat. Lembrando que nós vamos encerrar 12h30 em ponto, tá bom? Só para vocês se programarem aí. Então, manda a primeira completa aí, Cláudia. Do Marco Antônio, aqui de Belo Horizonte. As construções baixas, casas com 1 ou 2 pavimentos, em ruas entre prédios, típico de bairros, merecem ou devem ter SPDA conectado ao aterramento? Aí eu completei a pergunta, né, Hilton? A casa não precisa de SPDA, conforme a análise de risco. Mesmo assim, eu preciso do anel de aterramento? Então, vamos lá. Eu até vi aqui, mando um grande abraço, é uma honra. Nós estamos com o engenheiro, professor Jobson Modena, nosso parceiraço. Pois é, viu, Jobson? Tudo bom, Jobson? Educação. Abraço, Jobson, uma honra, além de vários outros colegas que estão aqui. Então, aqui essa pergunta mistura um pouquinho aí com a 5419, mas eu já assisti tanta live dele e do Hélio Sueta, da 5419 e também o curso deles, que eu já fiz também, evidentemente, dá para eu responder, arranhar essa resposta. Então, assim, para você saber se uma edificação precisa ou não ter SPDA, você precisa fazer análise de risco, que é a parte 2 da NBR 5419. Somente fazendo análise de risco é que a gente vai saber se tem que ter ou não SPDA. Provavelmente, uma situação dessa como descrita, né? Eu tenho casinhas comuns, 1 ou 2 pavimentos no máximo, numa rua onde tem prédios e tal. Quase, muito, muito, muito provável que não vai precisar de um SPDA. A parte de MPS, que é a parte 4 da 5419, talvez, que é a parte dos DPS, proteção contra sobretensão, mas SPDA, o captor, né, as descidas e tal, isso muito provavelmente a casa não precisa. E aí a pergunta é, mesmo assim, eu preciso ter... Bom, então a primeira resposta já que não vai ter o SPDA, então não tem o que conectar ao sistema de aterramento. Agora, a Cláudia completou a pergunta dizendo, bom, não precisa de SPDA, mas mesmo assim eu tenho que ter um anel de aterramento nessas casas, né? Então, aqui, na verdade, Cláudia, é o seguinte, anel, não precisa. Eu vou compartilhar aqui, eu estou com a NBR 5410 aberta, né? Então, direto na fonte aqui, né? No 64111, a 5410 trata dos eletrodos de aterramento. E aí, na verdade, a gente tem o que eu chamo, né, dos 4 eletrodos de aterramento preferenciais da 5410, onde aí sim, eu costumo chamar o queridinho, são as armaduras de concreto da fundação. Não deu para fazer, não deu para usar por algum motivo a armadura do concreto. Fitas imersas no concreto da fundação. Não deu para fazer, então eu termino a fundação e por cima dela eu ponho uma malha metálica enterrada. Não deu para fazer nenhuma das 3 anteriores, aí aparece o anel metálico enterrado. Então, a pergunta é, bom, não tem SPDA, eu tenho que ter eletrodo de aterramento nessa edificação? Sim, sempre. E não é o eletrodo de aterramento da CEMIG, ou da Light, ou da Enel, ou de quem for. É o eletrodo de aterramento da edificação, ok? Da casa, por menor que seja essa casa. Então, bora lá, Cláudia. Ok, então a outra pergunta até completa essa. Então, eu tenho um anel em volta da casa.
Aí a pergunta é, o cabo de equipotencialização de um portão pode ser menor que 50 milímetros quadrados? Desculpa, 50 milímetros? 50 milímetros de seção de 50 milímetros quadrados. Porque é o seguinte, você tem um anel, né? A gente não pode esquecer que tem que equipotencializar tudo que é metálico, inclusive o portão. Isso, né? Aí. Partes condutoras não energizadas têm que ser equipotencializadas. Então, aí a pergunta é se esse cabo que vai equipotencializar o portão metálico, se ele é de 50 milímetros quadrados, né? Isso. Então, onde que está isso? Deixa eu compartilhar de novo, direto na fonte aqui. Na 5410, os condutores de equipotencialização estão no 644, ok? E aí lá a gente tem 2 condutores de equipotencialização, o que ela chama de condutor principal e o suplementar. O principal são os condutores de equipotencialização que estão descritos no 6421. O 6421 é onde diz o que eu tenho que obrigatoriamente, prioritariamente, principalmente, equipotencializar. E é lá, o que ela diz no 6421? Eu tenho que equipotencializar as ferragens, tenho que equipotencializar o neutro, tenho que equipotencializar outros sistemas como SPDA, NET, Sky, Vivo, o que for, tubulações metálicas que façam parte das linhas elétricas, blindagens de cabos, etc. Isso é a chamada equipotencialização principal. A equipotencialização suplementar, que ela se refere aqui, são todas as outras equipotencializações que não aquelas de 6421. Então, por exemplo, equipotencializar a estrutura metálica do portão é um condutor de equipotencialização. Eu faço isso com um condutor de equipotencialização principal, beleza? E aí, então eu tenho que vir aqui, ó, no 64412 e ver qual é a seção desse condutor de equipotencialização suplementar. Então ele diz assim, a seção mínima desse condutor deve ser o seguinte, esse condutor suplementar ele vai equipotencializar 2 massas da instalação. Então, massa é alguma coisa que tem elétrica dentro dela, né? Então, assim, eu tenho a carcaça de um motor e a carcaça do quadro. E quero um cabo que equipotencialize essas 2 massas. Ele diz aqui, a seção desse condutor deve ter uma condutância igual, no mínimo, à do condutor de proteção de menor seção ligado a essas massas. Então, se o condutor de proteção, né, do motor é 10 milímetros quadrados e mesmo assim eu quero fazer uma equipotencialização suplementar, no mínimo 10 milímetros esse condutor. Isso não é geralmente feito, esse tipo de equipotencialização suplementar, se eu já tenho um condutor de proteção, eu não faço essa suplementar. Mas onde está a resposta para o portão? O condutor é o B, condutor destinado a equipotencializar uma massa e um elemento condutivo não pertencente à instalação elétrica, então, esse é o portão. Deve possuir uma condutância, no mínimo, igual a metade do condutor de proteção ligado a essa massa. Então, aqui, 2 assuntos aqui. Imagina que eu tenho um portão elétrico, ok? E lá alimentando o portãozinho elétrico, para acionar o portão elétrico, tem um motorzinho. Se o condutor de proteção desse motor é 4 milímetros quadrados, então pelo item B, diz que o condutor de equipotencialização que vai ligar a massa, no caso a massa aqui é a carcaça do motor, a ferragem do motor
no mínimo metade da do condutor de proteção. Então, se eu levei 4 milímetros quadrados como terra para o motor, metade de 4 é 2. Não tem 2, é 2,5. Então, do motor, eu equipotencializo a estrutura do portão com um cabinho 2,5, no mínimo. Claro que se eu já cheguei com 4 e quero continuar com 4 até o portão, beleza, segue a vida. Então, basicamente é isso, Cláudia. Pois é, mas aí fisicamente como é que faria? Porque eu tenho um anel de 50 milímetros, né? Aí eu vou soldar esse cabo Não, esse condutor de equipotencialização, ele sai do BEP, né? Então eu tenho o anel de 50 milímetros quadrados no mínimo, o anel de 50. Saio com um condutor de proteção, um condutor de aterramento, provavelmente de 50 milímetros quadrados. Chego ao BEP. Todas as equipotencializações passam a ser feitas agora a partir do BEP e dos BELs, né? Não tem a ligação com o eletrodo, com o anel. O anel é ligado ao BEP via condutor de aterramento. E do então, BEP é que eu saio. Então, eu não preciso de economizar BEP. Por exemplo, se eu tenho um portão na frente, tenho um guarda-corpo atrás, tenho um motor, por exemplo, não sei, outra massa metálica do lado direito da casa. Então, eu não vou ligar direto no cabo de 50. É melhor eu criar um BEPzinho e fazer a ligação dessas suplementares, igual você falou. Não é. E na verdade, eu me senti ofendido em nome do BEP agora. Não tem BEPzinho. BEP é um BEP. BEP é BEP, não tem BEPzinho. BEP porque todo mundo acha que você coloca. Porque tem um critério, parece que um critério que você precisa de colocar só um BEP na casa. Não, então, né? Ou um BEP na instalação. Então, não seria isso. Você vai colocar o BEP onde precisa. Não, então, Cláudia, aí é o seguinte, você tem BEP só tem um BEP na instalação, por isso que ele chama BEP, o barramento é principal. Uhum. O BEP tem que ser localizado junto ao ponto de entrada, ok? Então, o BEP só tem um e tem um lugar muito preciso para ele ser instalado, ok? Então, esse é o BEP. Agora, você pode... Então, o BEP só tem um que tem que ser colocado no ponto de entrada. Agora, fora o BEP, você pode criar infinitos BELs, barramentos de equipotencialização local, que são ligados ao BEP via cabo. E você vai ligar as massas e os elementos condutores não elétricos ao BEP ou ao BEL, o que tiver mais perto. Então, o BEL são os representantes avançados dentro da obra do BEP. E você liga. Agora, se esse portão aí que a gente pegou de exemplo, se o portão está bem perto do BEP, está melhor ligar o portão direto ao BEP. Agora, se o portão está longe do BEP, cria um BEL ali mais perto, aterra o motor, aterra o portão, aterra a luminária do jardim, ao BEL que tiver mais perto. Então, BEP e BEL é assim, o BEP é como se fosse o QGBT de uma instalação, os BELs são os quadros de distribuição. Então, você põe um quadro geral, que é o BEP. No caso, uma barra geral, que é o BEP. E do BEP, você alimenta BELs. E liga condutores de proteção e condutores de equipotencialização ao BEP ou BEL mais próximo que tiver. Excelente esse seu comparativo com o QGBT, né? Nossa, ficou bem claro. Aliás, a norma também diz que o próprio barramento de um quadro é um BEL, ok? Então, a barra de terra de um quadro é o BEL. E ela diz que a barra de terra do quadro geral pode ser o BEP
desde que o BEP esteja próximo ao ponto de entrada. Então, se você põe o quadro geral perto do ponto de entrada, a barra de terra dele é o BEP. Aí você distribui um monte de quadros pela obra. A barra de terra de cada quadro é um BEL. E se mesmo assim precisar de mais BELs, porque a área é muito grande, você liga BELs ao BEL do quadro mais perto que tiver. Então você vai criando uma rede a partir do BEP, uma rede de BELs. Sendo que o BEL pode ser a barra de terra de um quadro e também pode ser uma barra de terra colocada numa caixinha. Não precisa ter mais nada na caixinha. Só a barra e de lá você liga os condutores. Aí você forma uma teia de aranha com os condutores de equipotencialização e condutores de proteção. Interessante. Agora, aí eu completei nessa pergunta sobre os cabos, né, que podem ficar diretamente enterrado ao solo. Uhum. Seria só o cabo acima de 50 milímetros quadrados, né? Abaixo desses cabos, eles têm que ser, se for cobre nu, tem que ter um eletroduto, né? Uma proteção mecânica, não é isso? Então, essa questão de enterrado, proteção mecânica, ou o que for, ele está aqui, ó, na tabela 51 da 5410. Então, na tabela 51, mas vamos só entender o que é essa tabela 51, tá? Ela dá, ó, materiais comumente utilizados em eletrodo de aterramento. Então, isso aqui é para eletrodo, é para o anel, é para o ferro lá do concreto, é para a malha. Então, aqui é um assunto, beleza? Aí, quando a gente vai na tabela, eu acho que é a 52, está aqui, ó. 52. A 52 é condutor, 6412, é condutor de aterramento. Aí a tabela 52 dá a seção mínima de condutor de aterramento enterrado no solo. Uhum. Então, primeira coisa, essa tabela só vale para o condutor de aterramento. O que é o condutor de aterramento? É o cabo que liga o eletrodo de aterramento que está no solo ao BEP. Estamos falando só deste cabo. Só não vale para condutor de proteção, que é o fio terra, não vale para condutor de equipotencialização, não vale para condutor fase, para condutor neutro, retorno. Essa tabela só vale para condutor de aterramento, ok? Então, o que ela diz? Então, na pergunta anterior, a gente estava discutindo a seção do condutor de equipotencialização do portão, ok? Não tem nada a ver com ele estar diretamente enterrado, não está diretamente, qual é a seção mínima, qual não é a seção mínima. Para aquele condutor de equipotencialização do portão ou de qualquer outra coisa, a seção que eu tenho que usar é 2,5, é 2,5. Tanto faz se é ao ar livre, se é enterrado em eletroduto, se é diretamente enterrado, se o cabo é nu, se o cabo é isolado, não interessa. É 2,5, é 2,5. Agora, especificamente o condutor de aterramento tem essa questão de protegido ou não contra corrosão e protegido ou não contra danos mecânicos, ok? Por quê? Porque esse cara é fundamental na instalação. É ele que vai ligar o eletrodo de aterramento que está lá embaixo, no enterrado, ao BEP que está aqui em cima. E é a partir do BEP que eu crio todo o aterramento e equipotencialização da instalação. Então,
Se eu perder o condutor de aterramento, que é o cara que liga esses dois, danou-se, eu perdi todo o aterramento da minha instalação. Então, no condutor de aterramento, a gente toma esse cuidado de: é protegido ou não contra a corrosão? É protegido ou não contra dano mecânico? E aí, cruzando essas informações, sai a seção mínima. Mínima. Por que mínima? Porque se eu ainda de cara tiver num esquema TT ou IT, eu ainda tenho que calcular a corrente de curto-circuito, fase terra, que vai passar por esse condutor para ver qual é a seção dele. Se eu estou num TN, não precisa, porque não vai passar a corrente de falta fase terra por esse condutor. Então, essa daqui é a seção mínima do ponto de vista de corrosão e resistência mecânica dele. Então, exemplo, esse condutor de aterramento, ele não é protegido contra a corrosão, ou seja, é nu, é um cabo de cobre nu, por exemplo. Então, é nu, beleza. Vamos na outra agora. Então, eu estou nessa linha de baixo aqui. Se ele é nu, é aqui que eu vou trabalhar. Agora, vamos lá. Ele é protegido ou não contra danos mecânicos? Protegido contra danos mecânicos seria, por exemplo, como ele é condutor de aterramento, né? Ele pode ser isolado ou não, e ele pode estar, por exemplo, dentro de um eletroduto ou não. O anel não pode estar, o anel é nu, óbvio, porque eu tenho que dispersar a corrente para o solo. Mas o condutor de aterramento não precisa ser nu, e se eu quiser até posso colocá-lo dentro de um eletroduto, por exemplo. Então, legal, ó, eu quero usar então um cabo nu, ou seja, não protegido contra a corrosão, porém protegido contra dano mecânico. Não faz mal. Se ele é cobre nu, a bitola, a seção mínima é 50 milímetros quadrados. Não interessa se ele está ou não protegido contra danos mecânicos. Agora, eu vou usar um condutor de aterramento isolado. Eu pego um cabinho 750 volts, ele é isolado, portanto, é considerado que isso é protegido contra a corrosão. E vou colocar esse cabo dentro de um eletroduto e é um cabo de cobre. Então, esse condutor de aterramento pode ter uma seção mínima 2,5 milímetros quadrados. Lembrando que é mínima. Se eu estou no TT e T, eu ainda preciso calcular a corrente de curto e provavelmente não vai dar só 2,5. Eu vou ter que aumentar. Ok? Mas se for um cabinho isolado dentro de um eletroduto, podia, no limite, ser um 2,5, né? Então, eu teria o BEP, um cabinho 2,5 dentro de um eletroduto ligado num anel de 50 milímetros quadrados. É esquisito isso? É esquisito, mas está dentro da norma. E aqui cai no que eu costumo falar. Cara, larga a mão de ser miserável. Se você já vai fazer um anel em 50... liga esse anel de 50, um cabo 50 e leva até o BEP, pô. Não larga a mão de ser miserável de querer usar em 5 metros de cabo um cabinho 2,5. Mas pela norma podia ser. Ah, não. É um condutor isolado, mas não vai estar dentro de eletroduto. Legal, então seção mínima, 16 milímetros quadrados. Agora, lembrando, então, essa história... Está enterrado? Não está. É nu? Não é. Está em eletroduto? Não está. É só para condutor de aterramento. Os outros condutores é o que deu. O que deu, deu. Não interessa se está enterrado, nu, isolado, não está. É o que deu. Tá bom? Tá, então é o que deu. Então, por exemplo, eu tenho um portão eletrônico e eu tenho o BEP perto dele. Ah, não, desculpa. Eu tenho um QDC perto do meu portão eletrônico. E eu estou levando 2 fases e o terra lá para esse portão eletrônico. Então, quer dizer que esse terra pode aqui potencializar o portão. Sim, porque esse terra... Sim, porque esse terra ele é um condutor de proteção. Condutor de proteção também é um condutor de equipotencialização. Ele só muda de nome. Todos os condutores do sistema de aterramento para cima do BEP, né, do BEP
para dentro da instalação, todos esses condutores são chamados condutores de equipotencialização. Aí é terminologia. Todos são de equipotencialização. Quando um condutor de equipotencialização é ligado a uma massa, o que é massa? Massa é uma coisa metálica que tem elétrica dentro. Então, quando um condutor de equipotencialização é ligado à carcaça de um equipamento eletroeletrônico, ele muda de nome e chama condutor de proteção. Mas ele é um condutor de equipotencialização. Quando um condutor de equipotencialização liga uma estrutura metálica que não é carcaça de equipamento elétrico, como o portão, por exemplo, ele mantém o nome de condutor de equipotencialização. Então, tudo é condutor de equipotencialização. Então, eu levo eu cheguei com o fiozinho 4 milímetros quadrados de condutor de proteção até o motorzinho, que está lá grudado no portão, né? Aí eu pego esse mesmo condutor e jampeio ligando na estrutura lá do portão. Até se o portão, se o motor, a carcaça dele estiver encostada direto na estrutura do portão, bem lixadinho, com um contato bacana, nem precisa fazer o jump. O próprio contato da carcaça do motor com a estrutura do portão já equipotencializou, ok? Excelente, não, eu gostei. Não, porque é um tal de a gente fazer ao anel, e é um tal de sair com cabo de 50, como chama? Com solda exotérmica, uma coisa toda complicada. Então, fabricantes não de precisa cabos disso. Não, fabricantes de cabos e solda exotérmica agradecem, mas não precisa. Só isso que você falou, Cláudia, eu tinha separado a figura aqui, ó, já que eu estou ainda compartilhando, ó. No anexo G da 5410, ela fala de equipotencialização principal. Principal é aquela que liga aquelas coisas que obrigatoriamente tem que estar ligadas ao BEP. O que é essa figura aqui, ó? Eu tenho o BEP, que é o BEP é o cara, ok? Ligado ao BEP aqui, ó, tudo que eu preciso equipotencializar, tá tudo aqui. E ligado, esse BEP é ligado via condutor de aterramento ao eletrodo de aterramento aqui embaixo, num ponto só é feita essa ligação. Aqui, ó. Esse é um caso, beleza? É o caso mais típico, onde você sai com um cabo, que é esse que a gente acabou de ver, que pode ser 2,5, 16, 50, é tabela 52. Você sai com um cabo e liga aqui num ponto. Agora, o que a norma fala no desenho G2 é o seguinte, ó, que é isso que você estava falando agora. Imagina que você pega um subsolo de um prédio bem grande, o subsolo é bem grande mesmo, tá? Então, o que você fez? Você bota o BEP lá num lugar, é no ponto de entrada que vai ficar o BEP, tá bom? Beleza? Beleza, BEP. Aí você pega esse BEP e você liga aqui ao eletrodo de aterramento com aquele condutor de aterramento, beleza? Legal. Até aqui é o normal. E aí você liga a esse BEP tudo que tiver perto dele, tá? Eu estou ligando a canalização metálica aqui direto ao BEP, estou ligando essa outra canalização ao BEP, um duto de ar-condicionado eu estou ligando ao BEP. Por quê? Porque esses caras estão perto do BEP, beleza? Só que é o seguinte, esse subsolo aqui é muito grande, muito grande. E eu tenho uma canalização metálica que está 100 metros do BEP. Só que ela está lá no subsolo, tá bom? Eu preciso equipotencializar essa canalização metálica. Só que ela está a 100 metros do BEP. O que a norma diz que eu posso fazer? Ao invés de pegar um cabo de 100 metros de comprimento e ligar o BEP até aqui, a norma aqui permite que eu ligue um cabo direto aqui, ó, ligando aquela canalização metálica diretamente ao eletrodo. Então,
Aqui eu uso um condutor de aterramento conforme a tabela 52 e faço uma solda exotérmica aqui, ou uso um conector, né? E só tomo as precauções para não ter muita umidade para gerar corrosão aqui. Então, tá. Então, nesse caso, é a tabela 52. Mas é assim, isso aqui está longe do BEP. Agora, eu tenho uma área pequena. Eu não vou fazer isso. Eu faço uma ligação só ao BEP, ok? Eu faço a figura G1 aqui, ó. Eu faço uma ligação só ao BEP e as outras coisas eu levo via cabo, né? Eu uso um cabo e ligo, né? Não tem sentido eu sair de um treco que está a 10 metros do BEP, não tem sentido eu sair, aterrar no eletrodo e fazer uma solda exotérmica. Não tem nenhum sentido fazer isso. Então, se as coisas estão perto, eu ligo ao BEP. Se ela está muito longe, no mesmo nível, ó, tem que estar tudo no mesmo nível onde está o eletrodo, tá? Eu não posso ter uma massa no 20º andar e ligar a massa lá de cima aqui no eletrodo de aterramento. Não é isso. Essas coisas têm que estar todas no mesmo nível onde está o eletrodo de aterramento. Ok? Ok. Agora, esse cabo 5, o cabo 5 e o cabo que vai ligar essa que está mais distante, esse aqui, o 3A, é conforme a tabela 52. Isso. O restante, não. O restante, a potencialização, é isso? O restante é aquilo que eu falei lá. O restante é isso aqui, ó. O restante, no caso, que está ligado ao BEP, é o condutor de equipotencialização principal. Então, é isso aqui, ó. O mínimo desses cabos é 6 milímetros quadrados, o mínimo, ok? Em cobre, e o máximo é 25 milímetros quadrados. Então, para saber a seção daqueles outros, é esse item aqui, ó, onde no mínimo vai ser 6 e no máximo é 25 milímetros. Não, muito bom. Tá? A gente faz muita confusão nisso. Nossa, porque os contratantes acham, né, que tem que ser tudo soldado na mesma, né? E essa necessidade, essa coisa de achar que tem um BEL, um BEP só. Eu posso ter um BEP. Porque o BEL, a gente tem essa cultura do BEL quando é um prédio, né? Você tem o BEP e o BEL. Mas no mesmo plano, eu posso ter vários. Claro, no mesmo plano é um prédio deitado. É a mesma coisa. Ok, não, essa pergunta foi muito bem respondida. Essa é uma pergunta de um engenheiro da SUDECAP, né, que é o nosso departamento aqui de obras da prefeitura, e é uma pergunta que eu achei muito legal. Qual a melhor maneira de equipotencializar o aterramento da CEMIG com o SPDA? Porque é o seguinte, eles têm a filosofia que eu tenho que ligar o aterramento da CEMIG no BEP e o QGBT no BEP. Só que, igual você falou, dentro do QGBT, eu já tenho uma BEL, né, ligada no aterramento, que foi ligada no aterramento da CEMIG. Entendeu? Se o QGBT está perto, se o QGBT está no ponto de entrada, ele não é BEL, ele é o BEP já. Desculpa, é o BEP, Então, como você acha que seria a melhor forma qual seria a melhor solução para isso? Então, aí é assim, ó, inclusive Minas Gerais, a CEMIG, tem uma prescrição que não é muito generalizada no Brasil para fazer essa interligação do eletrodo de aterramento dela com o eletrodo de aterramento da instalação. Eu vou compartilhar com vocês aqui, eu fiz aqui uma live de número 25 na Potência Educação, onde eu falei sobre esse assunto, tá? Então, esse negócio está aqui, ó. Vamos lá, muita calma nessa hora. Eu tenho aqui, ó, do lado esquerdo é a energia não medida. Então, aqui nós estamos
já que o evento é da ABE Minas Gerais, vamos personalizar a explicação aqui. Então, esse lado esquerdo pontilhado azul para cá, nós estamos na CEMIG, ok? Então, eu tenho aqui a rede da CEMIG. Ao longo da rede da CEMIG, lá nos postes, né? Vamos imaginar que seja a rede aérea, né? Que é o mais comum. Tem na subterrânea também, mas, enfim. Seja aérea ou subterrânea, ao longo, na rua ali, a CEMIG vai aterrando o neutro dela e as estruturas ali metálicas lá da rede dela. Beleza. Aí chega em frente à minha edificação, pode ser uma casa, pode ser um prédio, uma indústria, uma loja. Em frente à minha edificação, ela deriva, né, os condutores de fase e o neutro para me alimentar. Bom, esse desenho aqui só tem neutro, tá? Os condutores de fase não precisa nessa explicação aqui. Então, a CEMIG derivou para o padrão de entrada da CEMIG, ela derivou as fases e o neutro. O que me interessa aqui é falar do neutro. Na caixa do padrão de entrada da CEMIG, tem a barra de terra do padrão da CEMIG. Ok? Então, dentro da caixinha da CEMIG, tem uma barra de terra. O neutro que chegou da rede da CEMIG é ligado à barra de terra do padrão de entrada. Aqui ainda é energia não medida. Essa barra do padrão de entrada da CEMIG é ligado ao eletrodo de aterramento da CEMIG, do padrão. Aqui é uma haste cravada, 2, 3, depende da concessionária, né? Eu não sei aí a CEMIG se são 1, 2, 3, 10, 200, não interessa. Depende da faixa de demanda, né? Depende da demanda e tal, mas ok, então aqui, ó, então esse pedaço inteirinho aqui, ó, tudo isso que eu acabei de assinalar em azul, quem manda nessa história é a CEMIG e pertence à CEMIG. Mesmo que seja o consumidor que paga por essa caixa, por montar esse padrão, é o consumidor que instala o eletrodo de aterramento, lá as hastes de aterramento do padrão, tudo isso daqui é o consumidor que faz e que paga. Mas, eletricamente, isso que o consumidor montou pertence à rede da CEMIG. É isso que as pessoas precisam entender. E eu não entendo porque as pessoas não entendem isso. Então, o padrão de entrada, ok, é feito e é pago pelo consumidor, mas ele é parte da rede da concessionária. E termina aqui essa história. Esse eletrodo de aterramento da CEMIG é da CEMIG, é da rede da CEMIG. Por quê? Ela vem aterrando o neutro dela na rua e ela precisa de mais um aterramento do neutro quando chega na instalação do consumidor. Então, essa haste de aterramento que põe no padrão é mais um aterramento da rede da CEMIG para os propósitos da CEMIG. A CEMIG não está interessada e nem é para estar desse aterramento aqui servir para nada da instalação do consumidor. Eu vou falar pela milésima vez, e acho que deve ser a milionésima vez na minha carreira que eu falo. Esse eletrodo de aterramento não tem nada a ver com a instalação elétrica. Beleza? Até aqui? Muito bem. Então, montou o padrão, tudo certo, atendeu a norma da CEMIG e somos todos felizes. Beleza. Agora, eu vou fazer o projeto da edificação. O projeto da edificação tem que seguir a NBR 5410. A NBR 5410, eu acabei de compartilhar a norma lá direto, ela diz em 6411 que toda edificação tem que ter uma infraestrutura de aterramento denominada eletrodo de aterramento. Então,
A edificação tem que ter um eletrodo de aterramento. Independente desse eletrodo da CEMIG, não tem nada a ver com o eletrodo da CEMIG, é outro eletrodo. Como que eu faço esse eletrodo aqui da edificação? Aqueles 4 preferenciais que eu falei, o queridinho usando a armadura do concreto, ou um anel dentro do concreto, ou uma malha por cima do concreto, ou o anel em volta da edificação, beleza? É isso. Ok até aqui? Uhum. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, agora, finalmente, eu chego na sua pergunta. Como é que eu tenho que interligar o eletrodo de aterramento do padrão da CEMIG com o eletrodo de aterramento da 5410 da edificação? Então, a resposta é, no esquema TN de aterramento, no TN, que é o esquema de aterramento que a gente tem em 99% das instalações que são alimentadas por concessionária, o esquema é TN. É TN, porque não tem como não fazer TN. Não é que a gente escolhe, né? Onde dá para não ser TN quando eu sou alimentado por concessionária? Só se ela não distribuir o neutro. Então, se ela não entregar neutro, eu até consigo fazer um TT, se eu quiser, ou um IT. Mas toda vez que a concessionária entrega um neutro para alguém, não tem como escapar, é TN. Eu não consigo não fazer TN. Então, pronto, é TN. No TN, aí sim, ó, a norma diz aqui, ó, no 64343, tá aqui nesse box aqui, ó. O condutor, ó, eu vou ler o que está na 5410, ó. O condutor PEM da linha de energia que chega a uma edificação, quem é o condutor PEM da linha de energia que chega a uma edificação? É o neutro da concessionária, é o neutro da CEMIG. O neutro da CEMIG é o PEM que chegou da alimentação. Por quê? Ele foi aterrado aqui e segue. Então, ele foi batizado no aterramento? Foi. Então, ele é um neutro, mas é um terra também. Ele é um PEM agora. Depois que eu batizei o neutro aqui no eletrodo, ele virou PEM. Então, esse é o neutro, é o PEM que chega da edificação. Então, vamos lá. 643. O PEM da linha de energia que chega à edificação deve ser incluído na equipotencialização principal e, portanto, conectado ao BEP, direto ou indiretamente. Então, ó, o neutro veio lá do padrão da CEMIG, tá aqui, chegou aqui onde está o BEP e eu ligo o neutro aqui, ó. Então, quem interliga o eletrodo de aterramento da CEMIG com o eletrodo de aterramento da 5410? O neutro. O neutro faz a interligação. Eu estou interligando esses 2 eletrodos de aterramento via neutro, que está aqui, ó. Está claro isso? Uhum. Bom, então, regra geral, para seguir a 5410, eu preciso de mais algum cabo para interligar o aterramento da concessionária com o aterramento da edificação? Não. Não. Basta o neutro. Mas mesmo que eles estejam pertinho mesmo, porque tem edificação que você coloca o aterramento da CEMIG e está passando quase do lado o cabo de aterramento do SPDA, né? O cabo de proteção, o aterramento do prédio ou da casa. Nem nesse caso? Eu não sei se eu entendi o que você perguntou, mas é assim, ó. Nota que o PEM tem que ser ligado ao BEP. Isso. Então, não tem que estar passando pertinho. O PEM é o cabo neutro que saiu do padrão da CEMIG.
Não, é o aterramento da CEMIG. É o aterramento da CEMIG. A gente solta as 3 hastes, né? Dependendo, a maioria são 3 hastes. Só que essas 3 hastes, às vezes, ela até conforme o espaço que eu tenho no prédio ou na indústria, né? Até quase se confunde com o aterramento do SPDA, né? Cláudia, Então, assim, eu tremo quando você fala isso. Não existe aterramento do SPDA. Existe aterramento da edificação. ah, tá. O Ok. aterramento da edificação serve para o SPDA, a elétrica, a Sky, a NET, a Vivo, a geração fotovoltaica que eu tiver no telhado. Então, não existe aterramento do SPDA. Existe aterramento da edificação, Ótimo. que é este cara aqui, ok? É único. Isso está escrito na 5410. Só existe um eletrodo de aterramento que serve a todos os senhores. Então não. Se as 3 hastes da CEMIG são uma coisa, o aterramento da edificação é outra coisa. Se elas tiverem meio centímetro uma da outra, esquece, é o neutro da CEMIG que tem que ser ligado ao BEP. Ah, ok. Ok? Ok. E é o neutro da CEMIG que faz a ligação entre o eletrodo da CEMIG com o eletrodo do prédio. É por aqui que é feita essa ligação, ok? Aqui. Agora, o que eu sei que a CEMIG pede, ela não quer só esse neutro dela interligando a caixa dela com o BEP. A CEMIG pede que seja colocado mais um cabo ligando o aterramento dela ao BEP. Então, além do neutro que já interliga o terra dela com o terra da edificação, a CEMIG pede um outro cabo aqui interligando o aterramento dela com o BEP. Ok? Isso é que a luz da equipotencialização não precisa, porque é o neutro que já está fazendo. Se a CEMIG faz isso por redundância, por sei lá o quê, sei lá não sei o que lá, não sei o que lá, ok. A luz da equipotencialização não precisa ter esse cabo adicional que a CEMIG pede para interligar as hastes dela com a barra, o BEP da edificação. Ok? E aí a pergunta aqui era, onde é que eu interligo o SPDA do não sei o que lá com os padrão da... Não tem interligar SPDA com padrão de CEMIG. O SPDA está aqui, ó. O SPDA está aqui, ó. A captação está no topo da edificação. Aí você bota condutores de descida e esses condutores de descida são ligados a esse eletrodo de aterramento. E pronto, que é o mesmo eletrodo que está ligado ao BEP. E é o BEP que vai ser ligado pelo neutro ao eletrodo da CEMIG. Tá ok. Então, por exemplo, eu saio, esse PEN, né, que sai da CEMIG, ele vai ligar ao BEP, né? O BEP, por exemplo, está debaixo do medidor. Então, esse... Não. O BEP está aqui, ó. O BEP está no ponto de entrada. Ponto de entrada é o buraco na parede onde a linha da CEMIG. Você tem o padrão de entrada da CEMIG, passou pelo relógio da CEMIG, passou pelo disjuntor da CEMIG, já é energia medida. Aí você vai sair com essas fases e neutro e vai lá para dentro, que é isso aqui, ó, saiu. Aí você vem aqui para dentro e quando você furar a parede da casa ou do prédio para entrar com fases e neutro que saíram da caixa da CEMIG, é nesse ponto onde você fura a parede, que é o ponto de entrada, e é aqui onde está
o BEP. Uhum. E se você, por acaso, conseguir colocar o quadro geral nesse ponto, é aqui onde a barra de terra do quadro geral pode fazer papel de BEP. Agora, se por algum motivo aqui você não conseguir colocar o quadro geral, é uma caixa onde vai ter só o BEP. Uhum. Ok? E o quadro geral vai estar afastado daqui e a barra de terra dele vai ser um BEL. Que BEP só tem um, que é esse que está colocado aqui no ponto de entrada. Tá, então se esse QDC, se esse QGBT está afastado do BEP, o barramento dele vai virar um BEL. Um BEL, né? Isso. O BEL. Aí eu vou chegar nesse QGBT com 3 fases, o neutro e o terra, o PE, né? O condutor de proteção. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu saí com o PEN da CEMIG lá, liguei o PEN da CEMIG ao BEP, certo? Só que aqui, ó, no ponto de entrada, eu não coloquei o quadro está afastado. No ponto de entrada, eu coloquei uma caixa para o BEP. Então, dentro dessa caixa, só tem o BEP. Então, tem o BEP, aí eu liguei o neutro da CEMIG ao BEP, ok? Aqui, ó, liguei o neutro da CEMIG ao BEP. Aí, aqui nessa caixa, o outro item da norma diz assim, quando você liga o PEN ao BEP, ele tem que ser separado em neutro e terra. Ok? Então o que eu faço? Crio simbolicamente uma barra de neutro, que é ligada eletricamente à barra de terra, e a partir daqui eu saio do BEP com os condutores de proteção da instalação, e saio da barra de neutro com os neutros da instalação. Aí, nesse caso eu vou sair dessa caixa do BEP, eu vou sair com as 3 fases, neutro e terra separados, e aí chego no quadro geral. Com 3 fases, o neutro e o terra separados, cada um na sua barra. Depois que eu separei neutro e terra aqui, é proibido juntar eles de novo. Nunca mais eu junto. Então, a partir daqui, ó, vira um esquema TNS. Então, dentro da edificação, o esquema é TNS. Do padrão de entrada até o ponto de entrada onde chega no BEP, é um TNC. Porque o neutro aqui acumulou a função de terra. Se eu olho para a instalação desde o padrão de entrada até dentro dela, ela é uma TNCS. Mas ela só é TNC até o BEP, do BEP para frente, ela é TNS. Ok? E é nesse eletrodo aqui, que é o eletrodo onde eu vou ligar condutor, aqui, né? A partir do BEL aqui, ou do BEP, eu vou ligar condutor de proteção, fio terra, né? Ligado ao BEL, né? Ao BEL ou ao BEP, né? Eu vou ligar, mas é sempre nesse eletrodo aqui, que só tem ele. Aqui eu vou ligar nessas barras aqui, vou ligar fio terra, condutor de equipotencialização, blá, 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 blá. E aqui, o SPDA, o captor que está aqui em cima, faço a descida do SPDA e ligo essa descida do SPDA ao BEP, porque o BEP está ligado ao eletrodo de aterramento da edificação. Eu nem ligo a descida do SPDA ao eletrodo. Eu ligo a descida do SPDA ao BEP. Opa! Ok. Então, você falou que esse esquemático está numa aula sua lá de Educação Potência, né? Potência Educação, isso. Potência Educação. Ele é liberado? Não, ele é liberado só para quem é aluno dos nossos cursos ou é assinante de nossas lives.
Ah, tá. Mas, em particular, esse slide e tal, a gente faz aqui um recorte dele e depois disponibiliza, tá bom? Ok, então tá bom. Coloco então no site lá da BR. Agora, Perfeito. vamos dar uma variada, vamos perguntar aqui Vamos do chat, no Vamos do chat. chat. O Jackson, ele Sim. perguntou aqui, qual a distância mínima deve-se ter entre o eletrodo de aterramento da edificação e o aterramento do padrão de entrada? Você já falou que pode ser... Não tem distância mínima, não. Não. É só não interligar, né? No TN não tem distância. Quando a gente está no TT ou no IT, aí existe uma distância, porque esses eletrodos têm que ser eletricamente independentes. E aí existe uma distância mínima. Assim, ou você calcula essa independência, ou então o número mágico para eles serem independentes, um número assim, que claramente eles são independentes, é 50 metros, mas pode ser independente menos do que isso também. Mas aí é caso a caso. Mas nesses casos de TN, que são os mais comuns, não tem distância. Tá. E o Braulio Mota também, eu acho que ele reiterou, a pergunta dele só reitera que posso ligar a barra de aterramento do padrão, nenhum eletrodo de aterramento da edificação. São independentes. Não pode. Não pode. Vou compartilhar a figura aqui de novo, ó. Não pode. A barra de terra do padrão é ligada aos hastes do padrão. Ok? Eu não posso ligar a barra de terra do padrão ao eletrodo de aterramento da edificação. Eu não posso, porque a concessionária não deixa. A concessionária quer uma haste de aterramento para o sistema dela. A única interligação que tem entre a haste do padrão com o eletrodo da edificação é feita via PEN. É esse aqui que interliga as coisas. Porque dá uma confusão, né, Hilton? Porque, por exemplo, quando a gente liga o neutro, o neutro da CEMIG vem como PEN. Quando a gente interliga ele no aterramento do padrão, né, da caixa de medição, dá uma impressão de que aí virou neutro e virou PE. Não, na verdade, ele continua sendo PEN. É uma correçãozinha no que você falou. O neutro que você recebe da CEMIG é neutro. O neutro que chega da rua é neutro. Quando você batiza o neutro na haste de aterramento da CEMIG e vai com ele para dentro da instalação, ele virou PEN. Ok, não, muito bom, muito bom. Então, você recebe PEN dentro da tua instalação, é um PEN que você, quando chegou no BEP, vai separar. Vai criar a barra de terra e a barra de neutro. E aí passa a ter neutro e terra separados. Legal. Porque o Janilson Santos está me falando aqui, ó, os engenheiros da CEMIG e outros mais precisam de se atualizar para entender melhor e começar a trabalhar direito. Precisa assistir mais live do Hilton e fazer mais cursos de captação. Mas eu vou fazer uma novidade, eu tenho até uma novidade para vocês, né, que são os nossos futuros associados. Nós estamos já começando a fazer um convênio com a CEMIG a nível de capacitação, né, a nível de cooperação técnica e também para a gente também agilizar os processos de aprovação, tanto de baixa, média tensão, GD, essas coisas. Então, é mais um motivo para vocês se associarem à BE. E a gente ter a representatividade, né? Que é isso que a gente está precisando. Chegar para a CEMIG, que ó, nós somos tantos engenheiros em Minas Gerais, estamos com problema, favor, né? E nós estamos à disposição, né? Esse que é o que a gente tem que colocar para a CEMIG bem claro. Parece que é todo mundo isolado, mas não é, todo mundo está no mesmo processo. Okay?
Cláudia, eu só vi por acaso aqui, o Jobson está pedindo ajuda, perguntando para o pessoal se a CEMIG não distribui direto em TNS. Pelo que eu sei, Jobson, não. Não, a CEMIG só... te entrega o neutro, a CEMIG entrega o neutro aqui. E aqui ela pede para sair dessa barra aqui, ó, da barrinha da caixa dela, ela pede para sair com o PEN e ainda manda um PE, né? Então ela coloca um PE em paralelo com um PEN. É isso que já me ensinaram que é o que a CEMIG faz. Isso, a CEMIG entrega 4 cabos, né? Ela 3 fases e um neutro. Não, então, e aí ela entrega os 4 cabos, então seriam 4 fases mais o neutro. Não, 3 fases e o neutro. O que eu falei? 4 fases? 4 fases. A CEMIG entrega... uma fase. Ora, você criou uma. Criei uma agora. A CEMIG entrega 3... Aqui, ó. A CEMIG manda para o freguês 3 fases e neutro. Da caixa do padrão dela, portanto, 4 condutores, né? Ela entrega 3 fases e neutro, 4. E manda sair da caixa de medição dela com 5 condutores. 3 fases, o PEN, né, que foi o neutro batizado, e mais um PE ainda. Então, você recebe 4 cabos da CEMIG na caixa de entrada dela e ela manda sair com 5, onde ela coloca um PEN em paralelo com um PE. E como eu disse, do ponto de vista de equipotencializar essas coisas, não precisa ter o PEN em paralelo com o PE. Tá até criando um laçozinho aqui, né, Jobson? Não, eu nem quis falar disso, né? O laço, o loop. Eu falei, não vou ficar quieta, depois a gente pode até fazer uma live sobre isso, né? Isso. Então, assim, agora, de novo, se a CEMIG, por alguma razão dela, e eu não sei qual se ela realmente quer colocar o PEN dela em paralelo com o PE que ela mandou fazer, então, ok, beleza. Ela deve ter os motivos dela lá. Então, aí segue o jogo. Vamos para o chat? Vamos para o chat. Nossa, o pessoal está gostando. Tem uma pergunta que eu gostaria, assim, porque o pessoal está até perguntando se é aula particular. Gente, não é aula particular, não é para mim. Quando eu fiz a divulgação, eu pedi perguntas, né? E o pessoal trouxe várias perguntas e eu selecionei. Uma muito importante, a gente está falando sobre... eu acho que eu já vi muitos erros, eu não sei se é erro ou se não é, né? Porque essa pergunta aqui, Hilton, o anel de aterramento, quando a gente tem um vizinho, o anel de aterramento da edificação, né? Agora eu vou falar certinho, ele vai ter que colocar esse anel da edificação, só que a edificação é colada com outra edificação. Então, ele não pode fazer o anel. Aí vem o pessoal da Civil e fala, não, mas você não pode quebrar o piso da loja, porque para você fazer, né, o lado que está faltando do anel. Nesse caso, o que você recomendaria? Então, esse caso é uma reforma, né? É uma instalação existente. Então, o que acontece? Se é uma instalação existente e não tem eletrodo de aterramento, então nós vamos ter que fazer um eletrodo de aterramento. Aí voltamos aqui, estou compartilhando a fonte aqui. Aqueles 4 eletrodos de aterramento preferenciais da 5410, beleza? Então, eu estou na reforma. Posso chegar lá, posso fazer um buraco no piso daquela edificação existente e chegar lá nas armaduras da fundação, na parte que está enterrada. Não é descascar o pilar em cima da terra e pegar um ferrinho, não. Dentro da terra, lá embaixo, posso furar o piso e chegar lá numa das armaduras para fazer uma solda exotérmica do condutor de aterramento
e levar ao BEP, se eu puder fazer isso, é isso que eu tenho que fazer. Ok? Primeiro ponto. Já vou adiantar, não é impossível fazer isso. Nós temos um amigo aqui, bem amigo, inclusive ele é nosso parceiro da Potência Educação, é professor de um curso master aí que a gente tem no mercado, o Renato Arcanjo, aqui de Americana, ele é também do CREA, da Mútua, enfim. Um dos trabalhos do Renato é ajudar as empresas a fazerem eletrodo de aterramento em edificações existentes. E o que ele mais tem conseguido indicar e fazer é, em instalações existentes, abrir um buraco e chegar na ferragem da fundação para fazer isso. Ou seja, não é impossível, como a maioria das pessoas pensa, e na experiência do Renato, é a maneira sempre mais fácil e mais barata de resolver o problema. Pra você ter ideia. Então primeiro, tá nesse caso que você falou aí, consegue chegar lá embaixo na fundação, de novo. Não pega um pilar para cima do chão ali, quebra a paredinha e pega um ferro. Não. Ferragem lá dentro da terra, do concreto, lá na fundação. Ok, não deu para fazer porque não deu. Esse não dá, o B não dá. Colocar uma fita dentro do concreto da fundação fazendo um anel. Esse é impossível, esse não dá. Colocar uma malha por cima da ferragem da fundação. Não dá também, esse não dá, numa edificação existente. Não dá. O D dá, um anel no perímetro da edificação. Esse dá e é a sua pergunta, né, da pessoa aqui. Então, aí a pergunta dele é, eu consigo fazer um U, não fechar o anel. Eu consigo fazer 3 lados do anel e não fecho o anel. Então é assim, não pode fazer isso. Eu aproveito que o Jobson está aqui, essa é uma coisa que nós vamos ter que acertar nas revisões das 5410 e 19. A 5410 não permite não fechar o anel, ok? A 5419, ela diz que até 20% do comprimento de um anel pode ser fechado por cima do chão. Você faria 80% do anel enterrado e 20% você pode fazer ele por cima. A 5419 permite. Mas isso é um negócio que nós vamos ter que entrar num acordo aqui, ou a 5410 passa a permitir isso, ou a 19 passa a proibir, porque a 10 não permite fechar um anel por cima. Porém, nem a 10 nem a 19 permitem ter um anel em U, até porque anel é um anel. Pensa no anel de um dedo. O anel é um anel, é fechado. O anel é anel. É fechado. O anel não é um U, o anel é fechado. Então, respondendo à pergunta do colega, não pode fazer nada que não seja completar o anel. Então, vamos voltar para a norma. Ele consegue, nessa reforma, fazer um buraco e chegar lá na armadura da fundação? Ah, consigo. Então, resolveu o assunto. Ah, não, é impossível. O B ele não consegue, o C ele não consegue e o D ele não consegue fechar o anel. Então, sobrou para ele a nota. A nota diz assim, outras soluções de aterramento são admitidas em reforma, tá vendo aqui, ó? Reforma de instalações de edificações existentes. Quando eu não consegui fazer nenhuma coisa que estava no 6411, que é o que está aqui em cima, ó. Ok? Então, nesse caso, se ele não conseguir chegar na fundação, que é o preferencial, tá vendo aqui, ó? Então, nessa reforma, primeiro, tenta chegar na fundação. Ah, impossível. Ah, eu não consigo fechar um anel. Legal. Então, usa a nota. Outras soluções. Quais são? Hastes. Então, nesse caso, excepcionalmente, ele pode fazer o aterramento, o eletrodo de aterramento dessa edificação, usando hastes de aterramento. Haste não tem desculpa, né? Quantas hastes?
Como o esquema de aterramento é TN, uma haste só já resolve. Eu não preciso de um valor de resistência de aterramento mínimo, ok? Sobre isso. Então, uma haste serve. Tanto serve para 10 como para 5419, uma haste, pronto, resolveu. Mais uma vez, reiterando a Associação dos Engenheiros Eletricistas, né? Porque em obra e reforma, parece que tudo que a gente fala, né, não é tão importante não serve quanto para nada, da elétrica, ou da civil, né? A estrutura é 1000 vezes mais importante do que a elétrica. Tudo bem, pode ser em alguns casos, mas a gente também tem a nossa importância, né? Esse que é o problema. Então, assim, já desfasa deles, né? Uhum. Nós já estamos acabando, mas tem uma pergunta boa da Elza aqui. Cadê a pergunta da Elza? Vamos lá para o time feminino. Gostei da pergunta da Elza, que também é uma coisa que está sempre, é uma coisa sempre recorrente. Bom dia. No caso da placa de um interruptor ou tomada de uma instalação elétrica residencial com material metálico, o que devo fazer? Conectar a placa do condutor de aterramento e quando uma placa de interruptor for de PVC? Bacana. Essa parte aí, eu estou tentando achar em que item isso vai estar marcado, mas é o seguinte, aqui, espera que eu já vou nele, porque eu já mostro na fonte aqui, ó. Ainda bem que eu meio que lembrava isso aqui de cabeça. 512236, aqui, ó. Aqui, ó. Esse caso dela, ó. 512336. Todo circuito deve dispor de condutor de proteção em toda sua extensão. Ok? Então, o que acontece? A caixinha onde está o interruptor, onde geralmente vai chegar o fase e voltar o retorno, é parte do circuito de iluminação, certo? Então, a norma diz aqui, ela é muito clara, todo circuito deve dispor de condutor de proteção. Então, aquele trechinho que chega na caixinha onde está o interruptor, eu tenho que levar fio terra até lá. Então, obrigatório por 512236 levar fio terra até caixinha de interruptor. Ponto. Agora vamos lá. A caixinha é metálica? Sim, a caixinha é metálica. Então, eu ligo esse condutor de proteção na caixinha metálica também. Não, a caixinha é de plástico, mas a tampa é metálica. Legal, então eu vou ligar a tampa metálica a esse condutor de proteção. Não, a caixinha é de plástico e a tampa é de plástico. Então você pega esse condutor de proteção e deixa ele quietinho lá dentro, esperando que alguém troque aquela tampa por uma tampa metálica, por exemplo. E aí você usa. Então são dois assuntos bem separados. Tenho que levar o fio terra às caixinhas, inclusive luminária, caixinha da luminária no teto, por exemplo, ou na parede. Tenho que levar fio terra para a caixinha onde vai ter luminária? Claro, fio terra lá. A luminária é toda de plástico. Beleza, o fio terra vai ficar lá esperando um dia que chegar uma luminária metálica. Se nunca chegar uma luminária metálica, fica o fio terra lá esperando. Fica descansando lá para sempre, né? Para sempre. Dá tempo de mais uma. Agora, qual que é a diferença, por exemplo, de uma instalação com uns 4, 5 circuitos com o mesmo terra e um terra separado por circuito? Você acha qual que seria? Legal, então. Porque ela diz aqui, né, um condutor de proteção pode ser comum a mais de um circuito. Isso. O que acontece aqui? Isso a 5410 também ela dá num outro cantinho que está mais longe aqui, ela lembra disso, que é o seguinte, a regra que eu uso e que aí vem de outra área, é compatibilidade eletromagnética, interferência eletromagnética. O fio terra, eu chamo, é o esgoto da instalação elétrica, né? Tudo que é tranqueira vai para o fio terra, tudo, né? Corrente de fuga, parte de corrente induzida, lixo, esgoto é no fio terra. Então,
Quando você compartilha fio terra entre equipamentos eletrônicos sensíveis, eu não estou falando uma TV comum, o nosso notebook comum aqui, não. Eu tenho cargas importantes, né? Coisas que são muito sensíveis à variação de tensão, pequenas correntes em miliamperes, sei lá, inversores, controladores, registradores, alarmes, coisas sensíveis, né? Data Então, center, né? Então, quando você compartilha o fio terra de vários equipamentos eletrônicos sensíveis, eles estão ligados ao mesmo fiozinho terra. E imagina um esgoto batizando cada terra de cada equipamentozinho dessa. Então, você vai estar levando uma parte daquela sujeira, daquela corrente que está passando pelo terra, você está introduzindo por transferência de potencial no terminal de aterramento de cada carguinha. Então, não é legal isso. Então, quando você tem equipamentos eletrônicos sensíveis, é melhor um terra para cada equipamento. Agora, eu estou numa casa, eu estou num prédio comum, eu estou num lugar que não tem equipamento eletrônico sensível. Cara, compartilha esse fio terra. Não precisa ser tão miserável também de, numa instalação, ter um fio terra para tudo também. Aí também não, né? Mas compartilha por circuito. Cada circuito que alimenta X cargas tem um terra só, né? Então, ok. Agora, tem equipamento sensível? Um terra para cada circuitinho. Nossa, muito boa essa sua analogia com esgoto. A gente não vai esquecer nunca mais. Acho legal. Ok, então, eu acho que dá para mais uma pergunta. A gente está com vamos mais umazinha e a gente começa a encaminhar. Rafael Rafael Ferreira, deixa eu já responder. As perguntas não lidas serão respondidas posteriormente? Rafael, a resposta é sim, porque as perguntas ficam salvas aqui, a gente vai ter todas as perguntas que foram colocadas, e é assim, a gente na Potência Educação tem as lives de terça-feira, de quinta, de vez em quando faz eventos, na própria ABE a gente vai fazer mais evento, então, de algum jeito, essas perguntas em algum momento vão ser respondidas. A gente não responde individualmente, tá? Não é possível mandar um e-mail para você respondendo e tal. Mas através de eventos que a gente vai fazendo aqui na Potência Educação, né? Eventos próprios ou eventos com parceiros, como é o caso da ABE de Minas, a gente sempre vai procurando responder as perguntas que vão ficando para trás. Elas servem de inspiração para a gente fazer outros eventos, fazer lives. Isso. Nada aqui a gente aproveita tudo aqui, tá? Moisés pergunta onde vai ficar disponível a gravação. Assim que acabar o webinar, minutos depois, você vai receber um e-mail, cada um que está aqui vai receber um e-mail falando que está disponível a gravação desse evento. Clique aqui, mas ela vai ficar disponível no portal da Revista Potência, revistapotência.com.br, vai para o YouTube da Potência também, YouTube/Potência Educação, e vai ser colocado o link lá no site da ABE também, o link onde está disponível a gravação dessa jornada especial da ABE Minas. Nossa, você viu que chique, Hilton? O Hélio Sueta também está aqui, ó. O Hélio. Então, se o Hélio está aqui, eu queria falar só mais uma coisinha para o Hélio aqui. Nós estamos com muito prestígio. Isso aí, muito bom. Então, bora lá. Você acha que ia falar alguma coisa, não é? Não, vamos encerrando, então, Cláudia. Vamos encerrando. Eu estou colando aqui o site da ABE, para quem não tinha. Acabei de colocar no chat o site da ABE de Minas. E aí, bora lá. Então, você pode fazer um resumo dessas perguntas e a gente colocar no site, não é isso? Da ABE. Como é que é? A gente vai colocar as perguntas não respondidas no site da ABE. Não. A gente não responde perguntas individuais.
Em algum momento a gente vai estar fazendo lives e eventos aqui, onde essas perguntas são respondidas. Vou fazer diferente, então. Eu vou criar um espaço lá no site da BE para os associados me mandarem as perguntas. Aí sim. Aí a gente vai fazer várias lives de vários assuntos, então aí não é só sobre o aterramento, né, qualquer assunto sobre instalação elétrica ou a 5410 como um todo, né, que aquela primeira nossa live de 5410 foi muito legal, sobre dimensionamento de cabo, sobre as correções dos dimensionamentos de cabo, circuito, muita coisa interessante. Então, vou fazer isso, né? Nós vamos fazer esse lugarzinho lá dentro da BE para sugestões de lives, ok? E, Cláudia, se me permitiu, o Jobson lembrou no chat, hoje à noite, 20 horas, o Jobson vai falar sobre equipotencialização. Então, que joia! Então vai completar o nosso assunto. Emenda hoje, 20 horas, o Jobson vai estar fazendo na live da Potência Educação de 5419 uma live sobre equipotencialização. Foi um assunto que a gente falou bastante. Nossa, muito chique. Então, Jobson, é um prazer estar com você aqui também. Nossa, eu estou muito chique com Sueta, Hilton Moreno, Sueta e Jobson. E temos aqui também... Eu não estava o tempo todo olhando para o chat, então desculpa se eu esqueci de alguém. Um grande abraço, um obrigado para o João Oliva também aqui. Nós estamos muito chiques. CREA, ABE, enfim, João Oliva, pessoal muito ativo aqui também no nosso meio aqui da engenharia. Mas como, assim, para você ficar um pouco metido, então aqui tem um colega nosso que falou que você é uma sumidade, né? Então, por isso que nós estamos todos aqui, né? Bacana, obrigado. Não desprego o elogio. Sumidade. Eu não sei quem foi que falou aqui, eu perdi aqui. O Sérgio. Obrigado, esse Hilton é uma sumidade. Obrigado, Sérgio. Eu agradeço pelo elogio, mas é um pouco exagerado, mas não vou negar, não. Obrigado. Não é exagerado, você está ajudando muito a gente. Então, gente, né? Então, a jornada continua, né? É entrar na BE, se associar. E aí tem a próxima live e os próximos eventos, que seria o curso, a revista digital também vai ser muito legal. Né? O primeiro assunto, eu não vou dar o spoiler, mas pode dar o spoiler, Então, tá bom. O primeiro assunto da revista digital nossa vai ser sobre o doutor Ronaldo Kacher, que é aqui de Minas Gerais, da Caixa de Engenharia, que é doutor e professor da PUC. Ele vai falar sobre SPDA em sistema fotovoltaico, que é um assunto muito pertinente, né, muito atual, né? Ele já até mandou o artigo, então daqui a pouco vocês seguem o site que a gente vai avisar quando tiver disponibilizado essa revista. Legal. E eu reforço aí o convite da Cláudia. Todo mundo que é de Minas Gerais, tem CREA de Minas, acabei de colar de novo o link, se associem à ABE, é gratuito, e você vai ter, de novo, vai poder, entre aspas, solicitar curso da Potência Educação gratuito, vai poder ter essa revista ABE digital. Na verdade, a revista é para todo mundo, mas interessa bem mais ainda ao pessoal de Minas. Então é isso aí, pessoal. Se associem à ABE, tá bom? Vale, vamos ficar fortes, né? É isso aí, com certeza. Ajudem a ficar fortes. E não percam hoje a live, hoje à noite a live do Jobson. Com certeza, vamos prestigiar o Jobson, já que prestigiou a gente prestigia. É isso aí, vamos dar o troco bom para ele. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado de coração. Muito obrigada aí por você. De novo, uma sumidade que ajuda muito a gente no nosso dia a dia. Nada disso. Eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. Gente, agradeço a presença de todos e eu vou fazer um lugarzinho lá no site da BE e a gente vai trocando as dúvidas e depois a gente chama o Hilton de novo. Ok? Pode chamar o Jobson, pode chamar o Elsueta, né? Esse é Rodrigo, que você falou, que é especialista em reformas, né? Exatamente. O Renato Arcanjo. Renato, né? Ok. Pessoal, antes de sair, diz aí se foi útil, não útil, gostaram ou não, faz um comentário para a gente, que é sempre legal a gente ler isso aí depois e aprimorar o trabalho.
Obrigado a todos. Gente, Fiquem em um paz. abraço. Um grande abraço. Tá bom, obrigadão. Um abraço. Valeu, tchau. tchau.